Você também é palmeirense e está longe da capital paulista? Sente o coração bater mais forte pelo Verdão mesmo sem nunca ter pisado no Allianz Parque ou no antigo Parque Antártico? Então esse canal também é para você. Grito verde que ecoa. Fala palmeirense, aqui é Renatinho falando diretamente de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Nascido e criado no Ceará. E mesmo a 2.000 quilômetros de distância de São Paulo, eu sou palmeirense e vivo o Palmeiras todos os dias. Bom, nasci em 88, acabei escolhendo torcer Palmeiras um pouco pela influência do meu pai, que viu e acompanhou aquele time de 93, 94, né, 96 ali, times bem históricos do Palmeiras ali, e saltavam os olhos de como jogavam bem, né, atraíam espectadores de todos os lugares para assistir pelo encanto que era o time, de como jogava, enfim. E também porque a maioria dos jogos que eram transmitidos aqui localmente eram de times do Sul ali, né? Principalmente times do eixo Rio-São Paulo. Então, por isso que aqui tem muitos torcedores, não só do Palmeiras, como de outras equipes, como Flamengo, Corinthians, Santos, Vasco, enfim. E outro ponto também que eu atribuo aí essa escolha de ter torcido Palmeiras é porque eu não tive nenhum familiar aqui que pudesse me apresentar os times locais, que pudesse me levar a estádio, entender a história, enfim, ver treinamentos, acompanhar localmente os nossos times, né? Tanto Fortaleza como Ceará, que são grandes equipes, estão hoje aí na Série A, né? Como o Ferroviário, que também é uma equipe tradicional aqui do estado. Então, acabei virando palmeirense muito por influência do meu pai ali e dos jogos que passavam na televisão. Outro ponto importante nessa decisão, né, é que quando eu comecei a entender um pouco mais sobre futebol, estava ali nos meus 10, 11 anos, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, eu lembro muito bem o dia que eu assisti, né, o jogo, eu assisti sozinho, o jogo foi bem à noite, assim, né, e meus pais já estavam dormindo, eu estava na sala assistindo sozinho, com a luz apagada, deitado numa rede, sem poder nem gritar. Então, foi um dos jogos mais emocionantes que eu acompanhei na minha vida, e eu tinha ali meus 11 anos ainda. Tinha muito a viver de Palmeiras, né? E passamos por muitas decepções, mas enfim, depois desse título de 99, no ano seguinte a gente chegou na final de novo contra o Boca Juniors. Eu lembro que eu tinha até uns quadros, né, com os posters de campeão de 1999 da Libertadores. Aí meu pai se animou, né? Viu que eu fiquei muito feliz. Aí em 2000 ele colocou no jogo da final, ele colocou a televisão lá na área, né? Assim, pra fora da rua, chamou uma galera pra assistir lá em casa. A gente assistiu junto, o Palmeiras acabou perdendo. E aí meu pai teve um surto, um surto psicótico de torcedor, quebrou meus quadros. Foi uma experiência traumatizante, eu acabei chorando porque o Palmeiras tinha perdido, principalmente porque o pai tinha quebrado meus quadros. Eu lembro até hoje da cena. Foi bem, acho que foi a primeira dor forte que eu lembro do Palmeiras, que o Palmeiras me causou. Então, assim, o primeiro título que vem mesmo na minha memória é o título de 99. Em 98 já, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, eu não tenho tantas lembranças, né, do jogo em si. Então, as memórias mais marcantes são dessa Libertadores. A de 99, um momento muito feliz. E a de 2000, um momento triste, né? 2001 também. A gente chegou ali na semifinal, também foi eliminado pelo Boca. E também foi triste, mas 2000 foi mais traumático a experiência que eu vivi, principalmente que o pai quebrou meus quadros. Depois ele se desculpou, né? E aí, enfim, eu era criança ainda, e aí eu fiquei com isso em mente. Essa época eu acho que foi uma época que agradou muito aos torcedores do Palmeiras pela quantidade de títulos que a gente conquistou, né? E isso acabou arrebatando aí, confirmando aí o crescimento do amor que eu senti por esse clube. Eu acho que vale ressaltar que não tem distância para você amar um clube, né? Para você amar uma instituição. Então, mesmo longe, mesmo distante, eu amo sim o Palmeiras. Todos os dias eu vivo, acompanho, tento ler notícias, saber dos jogos, enfim, acompanhar os jogos na TV, né? Hoje nos canais de streaming aí. E tá sempre por dentro, né? Com a velha expectativa de sempre, acreditando que vai dar tudo certo. Bom, e o que é o Grito Verde que ecoa? Né? Para mim é um projeto de comunidade, né? Onde eu viso unir aí principalmente palmeirenses que acompanham o clube de longe, que não tem essa oportunidade de ir aos estádios, né? Nunca teve essa oportunidade, nem ou em São Paulo, ou na sua cidade, acompanha só pela TV, né? Pelos streams agora.
e portais, redes sociais, enfim, mas que sente o mesmo amor que os palmeirenses lá em São Paulo sentem também, que eu tenho toda certeza, né? E mesmo que você seja palmeirense e mora na cidade, consegue acompanhar, consegue ir lá no CT, pegar autógrafo, tirar foto, ir no Allianz assistir jogos, ir no clube social, você também é bem-vindo aqui para fazer parte dessa comunidade, para a gente trocar figurinhas e experiências aí sobre o nosso Palmeiras, né? Vamos imaginar aqui, o Palmeiras tem um clube social que aqui é o Clube Digital, né? Aqui é um clube digital onde a gente pode estar trocando aí essas informações, falando de Palmeiras e vivendo tudo isso numa comunidade. Bom, e o que esperar, né, de vídeos, de conteúdos aqui para esse canal? A ideia é trazer histórias, interagir aí com outros palmeirenses em todo o Brasil, não só aqui no estado do Ceará, né, que para mim é mais fácil, eu conheço muitos palmeirenses por aqui, mas também digitalmente aí com pessoas de outros estados que também são palmeirenses, pessoas do interior de São Paulo mesmo, né, que não tem tanto acesso aos jogos, ao clube, até paulistas mesmo da capital, que por eventuais condições, enfim, ou financeiras, ou de deslocamento, ou de tempo mesmo, não conseguem estar junto ali, poder conversar com torcedores palmeirenses de todos os cantos. Falar sobre o time, tática, enfim. O tema é Palmeiras, e aí a gente abre um leque aí de possibilidades, quem sabe reacts, né, enquetes, enfim. Esse é o intuito, trazer conteúdo de Palmeiras para palmeirenses, né, de todas as idades, principalmente palmeirenses que não conseguem estar junto ali do clube todos os dias. Mas como eu falei, isso não impede de quem está ali do lado que possa também entrar nessa nossa comunidade e trazer, quem sabe, até informações detalhadas de alguma coisa, algumas curiosidades. Enfim, esse é o intuito do Grito Verde que ecoa, né? Fazer com que esse nosso grito palmeirense aí se espalhe e chegue, quem sabe, até ao reconhecimento do próprio clube. Já pensou a gente ser notado pelo próprio clube e aí ter mais ações em prol desses torcedores mais distantes? Quem sabe eu não seja notado, nós não sejamos notados. Então, se você também faz parte dessa rede de amor que atravessa estados, né, por esse clube que é o Palmeiras, se fica maluco quando tá torcendo, mesmo não estando na arquibancada, né, assistindo pela TV, grita, chora, ofende o juiz, enfim, esse canal é o seu lugar, né? Aproveita para se inscrever, para ficar ligado aí nos próximos vídeos. Já comenta aqui embaixo da onde você é, qual é a sua cidade. Eu quero ouvir a sua história um dia. Eu vou procurar você, enfim. Vamos fazer essa comunidade crescer. E seja bem-vindo a esse nosso cantinho alviverde aí, onde a gente vai falar muito de Palmeiras e vai viver muito Palmeiras ainda.